abrir o programa de hoje, eu não sei se você sabe, mas é comemorado no Brasil o Dia dos Povos Indígenas. O antigo Dia do Índio teve uma alteração no nome prevista pela Lei 14.402 de 2022. O objetivo da mudança, gente, é combater o preconceito contra os indígenas e também reforçar a importância da manutenção dos direitos dessas pessoas. A gente sabe que o Brasil já era habitado pelos indígenas muito antes da chegada dos chamados colonizadores. De lá para cá, essa população sofre perseguições e luta para sobreviver e também manter a continuidade da cultura. E para a gente conhecer mais sobre esses brasileiros e falar um pouco sobre a história deles, eu trouxe ele, que é professor de História, de Geografia, é bacharel em Direito e pedagogo, James Bueno. Bem-vindo, professor. Boa tarde, Helena. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, pessoal de casa. Professor, vamos começar só para a gente falar logo de cara sobre a mudança, a alteração da nomenclatura, né? O que foi entendido que foi necessário fazer essa mudança? As classes indígenas, eles tinham essa reivindicação justamente pelo nome índio, né? De uma forma preconceituosa. E com isso houve essa preocupação, né, nessa alteração desse nome, justamente nesse momento, né, de procurar não deixar esse preconceito fluir de uma maneira ruim como fluía. Então, essa condição que houve dentro da lei, já chegando com esse objetivo mesmo de mudar toda a estrutura desse preconceito, que foi alterado para esse nome, tirar o Dia do Índio como dia da população indígena mesmo, né? O termo índio, ele carrega realmente uma série de preconceitos e conotações que não são positivas, né? Então, durante muito tempo se usou, programa de índio, essas expressões que tratavam os indígenas como se não fossem pessoas, né? E sim, algo não civilizado, algo que faz coisas erradas, né? Então tem a luta é muito grande para tirar esse estigma, né? E a procura da equidade, né, Helena? Então isso é muito importante. Então essa situação de viver chamando índio como uma coisa pejorativa, graças a Deus isso caiu por terra e tem essa vontade da população brasileira em fazer, ou pelo menos contribuir com o índio nessa questão. Isso é muito importante. Eu vejo que pelo menos nas escolas as crianças já não usam mais o termo e às vezes se usam, falam, opa, falei errado. Sim. Não é índio, povos indígenas. Então, assim, muito legal, realmente muito importante para eles, com né? Certeza, com certeza. Vamos abordar então a origem indígena aqui no nosso país, que é tão rica e tão importante, né? Sim. A origem indígena, para a gente contextualizar bem, vem da origem asiática, né? Os povos asiáticos que vieram à América há cerca de 60 mil anos atrás. E 20, 40 mil anos atrás vieram até o Brasil e se instalaram no estado da Bahia e do Piauí. Então, é uma origem asiática, segundo historiadores, vieram pelo Estreito de Bering. Então, pelo Estreito de Bering, chegaram até o nosso continente americano. Então, a história mais, como que eu posso falar, mais estudada e mais garantida pelos historiadores e pelos pesquisadores é essa, vinda do Estreito de Bering e da Ásia para cá, para a América. E pelo contexto assim da época, o que aconteceu que eles começaram a ser dizimados, né? Começaram a ser exterminados. O que foi acontecendo? Você fala logo na colonização? Logo no começo, né? Porque vem desde lá. Sim. Certo? Aham. Logo no começo. E depois, com a chegada dos europeus aqui no Brasil, por volta de 1500, né? Aconteceu que os portugueses avistaram nossas terras, avistaram os índios e a princípio, a ideia dos portugueses era exterminar com a raça indígena. Só que quando eles tiveram a noção, a proporcionalidade de quantidade de índios que havia no Brasil, no começo cerca de 2 a 5 milhões de índios instalados aqui no Brasil, eles assustaram. A segundo momento da história, eles procuraram a tentativa de escravização do índio e também não obtiveram sucesso. E num dado momento, eles procuraram sim, dentro do contexto histórico, sabendo que a Europa, nessa época, vivia uma crise religiosa com o problema da Igreja Católica,
eles pensaram em fazer com que os índios pudessem falar a nossa língua e, posteriormente, catequizá-los, ensinar uma nova religião. Porque até então os índios, eles acreditavam em vários deuses. E com isso, esse processo de alfabetização e catequização dos índios fizeram com que o Brasil hoje é o país dentro da América mais católico, né? E tem uma proporcionalidade maior da religião católica dentro do Brasil. Então, foi graças a essa iniciativa dos jesuítas vindo ao Brasil. Quer dizer, foram assim etapas da história que tentaram, de fato, prejudicar a raça indígena, que no fim culminou com essa alfabetização e catequização dos índios. Vamos falar também sobre a influência dessa cultura, né, para a cultura que a gente tem hoje, né? Sim. O que veio deles, né? O que enriqueceu a forma como a gente vive hoje? É muito importante essa questão, Helena, por causa que a natureza ela é inteiramente ponderada em cima do conhecimento dos indígenas. Então, os índios têm um conhecimento da natureza perfeito, tanto no quesito de sobrevivência e da forma de sobreviver usando a natureza sem prejudicar nem o meio ambiente, nem o ecossistema. Então, isso o índio nos ensina e sempre vai nos ensinar, sempre, muito essa questão. E um detalhe importante disso, não só essa questão da sobrevivência, os índios eles caçam, eles pescam, eles usam as plantas para se curarem, então eles usufruem da natureza de uma forma que não prejudica em momento algum a nossa estrutura a nível ambiental. Então é um legado cultural e que é uma coisa assim, até emocionante de falar dessa questão indígena dentro da cultura deles para nós hoje na atualidade. E no ponto de vista prático, eu traria aqui a questão dos índios em relação, como que eu posso falar no ponto de vista prático, em relação a estrutura que o índio traz dentro do contexto a nível nacional. Então, essa é a estrutura, trazendo para nós todo o conhecimento junto à natureza e principalmente junto à nossa biodiversidade. Então, a nossa biodiversidade, toda a nossa estrutura de vida de seres vivos, graças ao conhecimento indígena passado para nós. Fora também que nós temos as influências na culinária, do jeito que a gente... o nosso comportamento alimentar também tem muita relação, né? Então, a língua, né? Muitas palavras que a gente não sabe que tem origem, né? Nós temos hoje 170 línguas, dialetos indígenas que são falados no meio dos povos indígenas hoje no Brasil. Então, é muita coisa, né? E o interessante, o que eu disse no começo, que no início, quando os portugueses chegaram ao Brasil, nós tínhamos de 2 a 5 milhões de índios. Hoje nós temos um pouco mais de 890 mil índios. Dizimados. Sendo que 530 mil índios, 540 mil índios vivem em zona rural e 320 mil em zona urbana. E qual é a situação desses povos hoje que estão aí espalhados pelo Brasil? Inclusive aqui no sul de Minas nós temos, sim, né? Sim. Qual que é a realidade deles hoje? Olha, a grande estrutura que o índio busca hoje, realmente polêmico, é a demarcação de terras. Né? Que a luta pela classe indígena hoje é a demarcação de terras. E um outro ponto muito importante são as invasões dos garimpeiros, né? A procura do ouro e dos madeireiros. Então isso onera muito a população indígena, e isso dizima ainda mais a nossa raça indígena, a nossa origem indígena que temos no Brasil. Um dado importante, Helena, que é bom salientar, o Brasil hoje ele tem aí em nível territorial mais de 8 milhões de quilômetros quadrados de terra. Então é um país realmente continental mesmo, né? E desses 8 milhões de quilômetros quadrados de terra, apenas 7,6% é usado na agricultura. Então, se você pegar países da Europa, como a Alemanha, Inglaterra, Reino Unido, Inglaterra, a própria Irlanda, eles usam de 50% a 70% do seu território. Então, assim, se for uma questão prática para resolver essa questão de demarcação de terra, o Brasil é um país privilegiado. Ele possui essa quantidade de terra e poderia, com uma boa vontade maior, não só dos órgãos públicos, mas de uma sociedade, essa demarcação que seja feita de uma forma justa e perfeita.
É muito complicado, né? É um caminho complexo, bastante difícil de ser percorrido, até porque existem muitas forças contra, né? Com certeza. Então é muito difícil mesmo, Muito né? difícil. E assim, a gente vê, pouco se fala sobre hoje o que é feito para manter a cultura, né? As tradições dos povos indígenas, né? Como que está o cenário hoje para que essas práticas sejam preservadas? As práticas indígenas. E as práticas indígenas, isso. Né? O modo de vida, né? Principalmente hoje nas escolas. Procuramos hoje, de uma forma bem didática, mostrar aos nossos alunos a verdadeira importância dos índios ou dos povos indígenas aqui no Brasil. Essa importância, assim, mostrando que eles realmente, eles valorizam a terra-mãe. Terra-mãe que é o nosso país. Então, mostrar todo esse sentimento que os povos indígenas têm junto a nós, junto à nossa cultura, para que nossos alunos permeiem isso para o resto de suas vidas. Então, essa é o grande legado que nós, professores, hoje buscamos dentro da escola, essa interação com os alunos e mostrar para os alunos realmente o quão a importância dos povos indígenas na nossa cultura em geral, principalmente nos ensinamentos em relação à natureza. Isso é muito importante. Você acha, então, que essas gerações mais recentes têm o poder de trazer alguma mudança nesse cenário? Eu acredito que sim, e isso depende muito da gente, porque se não somos nós para orientá-los e também darmos os exemplos, né? Quando eles crescerem, eles não vão ter mais o que preservar. Então isso é muito sério. Aqui no sul de Minas, a gente consegue saber quais são os povos que nós temos aqui no sul de Minas? Salvo engano, a Guarani, salvo engano, no sul de Minas ou o Triângulo Mineiro, eu não sei agora de cabeça, de verdade. O que eu posso te relatar em Minas é o terceiro estado do Brasil com menos povos indígenas. Ah, é? Temos apenas aí 17 povos indígenas instalados em Minas Gerais. Então, no total de 266 que existe dentro do Brasil. Quer dizer, é muito pouco. Muito pouco. É muito pouco. É o que eu falei no começo, são 890 e poucos mil índios só no Brasil hoje. Chegamos a ter próximo de 5 milhões. Nossa, antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Professor, a gente está chegando ao final da entrevista, mas eu queria, né, que fizesse aí para a gente as considerações finais, né? Falar sobre o desafio desses povos hoje, né? Por favor. Eu penso numa coisa muito assim, simples e prática. Nós, tanto a sociedade quanto o poder público, deveríamos deixar de politizar muito a questão dos povos indígenas e humanizar. Então, deixa um pouquinho a política de lado e humanizar mais essa questão. E a partir do momento que isso for feito, for implantado no Brasil, com certeza, muitos dos problemas que os povos indígenas hoje enfrentam, com certeza, vai chegar ao fim. Então, a humanização com os povos indígenas é a palavra-chave para que isso ocorra de uma forma muito humanizada. Eu te agradeço a participação, viu? Foi muito esclarecedora. E é claro, né, gente, sem o conhecimento a gente não consegue fazer nada, né? Então, a partir do conhecimento a gente consegue ajudar e fazer um papel legal, né? Com certeza, Helena. Muito obrigado. Eu que te agradeço.